Pois então, eu sou Susana Fernandes, sou docente no Departamento de Matemática aqui da Faculdade de Ciências e Tecnologia e hoje venho apresentar-vos uma prática pedagógica numa unidade curricular desta faculdade, mas a verdade é que já trabalhei em muitas áreas curriculares de várias unidades orgânicas e é mais ou menos transversal aquilo que eu venho partilhar aqui hoje. Vamos lá ver se eu me entendo com isto. Não? Não? Pronto, então, contextualizando, é então de uma unidade curricular do último ano, último semestre da licenciatura em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, aqui da IFCT. Estou a pressupor que já não preciso de trazer grandes referências, nem de convencer ninguém da importância de proporcionarmos aos nossos alunos a possibilidade de praticarem o que é isto de trabalhar em grupo, para poderem ganhar conhecimentos e competências a esses níveis. Ainda assim, se houver alguém mais cético, tenho... Está a abrir? Não? Ok, agora já está. Mas não, aparece ali, mas não aparece ali. Eu vou andar a saltar entre os slides e a internet. Isto... Ok, então dizia eu, no caso de haver alguém mais cético ainda sobre a importância de fazermos trabalhos de grupo e trabalharmos em grupo, então este é o site da Universidade de Kent, que tem esta página específica dentro do contexto de empregabilidade, não é? E temos aqui Team Working Skills, e é dedicada a toda uma panóplia de secções à importância de adquirirmos competências de trabalho em grupo. Eu vou fazer só um scroll assim, para termos uma ideia de... Ou se calhar estou a ser muito rápida, mas os slides vão ser partilhados, é verdade, sim. E portanto, terão depois a oportunidade com mais tempo de esmiuçar. Aqui é pá. Ok, então, eu estou especialmente, além das competências para trabalharmos em grupo e da indiscutível importância que elas têm, eu estou especialmente interessada em poder proporcionar aos meus alunos o trabalharem com problemas mais complexos e mais próximos de problemas reais. E, portanto, dar-lhes esse cheirinho do que poderá ser o que podem vir a encontrar no mundo do trabalho, não é? No mundo do trabalho. E também proporcionar-lhes o desenvolvimento de processos cognitivos mais complexos, não é? Que também nos interessam a todos, não só a quem quer fazer trabalhos. Põe-se depois então a questão de, ok, vou fazer trabalhos de grupo, porque tem todas estas vantagens, e agora como é que eu vou classificar de forma justa cada estudante individualmente, o trabalho produzido por cada estudante individualmente a partir de um resultado de um trabalho de grupo? E outra questão que se põe é
e quanto tempo é que eu tenho para dar feedback individual a cada um, a cada grupo, a cada aluno, e depois para classificar. Eu não sei se passa convosco, mas eu perco um imenso tempo a classificar trabalhos. Assim, eu não sou de pedagogia, não é? Sou de matemática, nunca tive formação académica em como é que se faz isto de classificar qualitative, né? Aquela, eu dizia dizer, né? E portanto eu demoro uma eternidade para classificar trabalhos, é assim uma coisa que me rouba muito, muito tempo. Se alguém souber fazer as coisas mais rápidas, depois pode partilhar, se faz favor. Então, existem várias formas de classificar, então, trabalhos de grupo. Este senhor Winchester, espero que seja assim que se diz, apresenta várias formas e esta forma que eu escolhi é uma das formas. Portanto, esta forma que eu escolhi é fazer um teste individual sobre o trabalho de grupo e a classificação é a classificação do teste individual. Espero que não seja o meu telefone, estou aqui. Ok, aqui então as ideias deste senhor. Ele tem então várias formas de classificar trabalhos de grupo, algumas que já teremos utilizado, aqui nós, eu gostava de conseguir ler, mas tenho que pôr assim. Então, o Shared Group Mark, penso que é, e o Group Average Mark são mais ou menos utilizadas. O individual mark de allocated test, ou seja, cada aluno faz uma parte e tem a nota dessa parte que fez. Depois também o individual mark para individual report, ou seja, o trabalho é feito em conjunto, mas cada aluno que produz um relatório do trabalho e é classificado esse relatório que cada um dos alunos fez. Depois, então, o individual mark examination, que foi a forma que eu escolhi. Depois há o combination of group average and individual mark, portanto fazer uma combinação das duas coisas, e isto dentro das abordagens em que é o professor que atribui a classificação, porque depois há também abordagens em que os próprios alunos vão ser responsáveis pela atribuição da classificação, não é? E há um misto entre a classificação que dá o professor e a classificação que os alunos se dão a si mesmos. Então, dentro daquela que eu escolhi, têm as vantagens, não é? Eu queria falar principalmente das desvantagens, porque gostava de vos falar como é que eu dei a volta a estas desvantagens. Então, a primeira é que pode diminuir a importância do trabalho de grupo, pode produzir, então, dar mais trabalho para fazer as questões, porque têm que ser direcionadas para os trabalhos, e pode não ser eficaz, porque os alunos podem ler só o relatório, não fazer o trabalho, ler o relatório e depois conseguir safar só lendo o relatório que os outros fizeram. Sim, portanto, estas são as desvantagens para a metodologia que eu escolhi e que eu espero esclarecer como é que eu dei a volta. Então, na primeira aula é apresentado como é que vai funcionar a disciplina, a unidade curricular, e então apresentada uma meta-avaliação dentro do funcionamento da disciplina. Então eu peço-lhes que façam um trabalho de grupo seguido de um mini-teste individual para cada um dos temas da unidade curricular. Isto porque é uma unidade curricular em que os temas são mais ou menos independentes. A investigação operacional 2 tem coisas tão dispersas como branch and bound, programação dinâmica, meteorísticas, portanto, são coisas relativamente independentes e, portanto, faz sentido fazê-lo assim. Já, por exemplo, quando eu dou cadeiras de estatística, já faz mais sentido que o trabalho seja cumulativo e eles vão acumulando, portanto o segundo trabalho será pegar nos resultados do primeiro, o terceiro será pegar nos resultados do anterior e por aí fora. Portanto, depende do que estamos a dar. E depois, a classificação por frequência, então a média ponderada das notas dos mini-testes. Então, vamos começar pelo princípio. Trabalhos de grupo. Como é que se formam os grupos? Pois, a maioria dos autores sugere que o melhor é ser o professor a formar os grupos
criteriosamente. Ora, para formar grupos criteriosamente, é preciso conhecer os alunos que temos. E muitas vezes nós não os conhecemos, não é? Eles aparecem-nos ali na unidade curricular pela primeira vez, nós não conhecemos os alunos. Outros autores sugerem que, ok, pode ser bom deixá-los a eles fazerem os trabalhos, escolherem os grupos para fazer os trabalhos, porque senão depois há uma grande onda de contestação, que não quer trabalhar com aquele, não conhece aquele, não tem horário para trabalhar com aquele outro, não é? E para resolver estas questões de resistência dos alunos trabalharem com quem a gente sugere. Como é que eu dei a volta a esta questão? Depois fui buscar a teoria de Belbin, que tem a teoria de como se formam boas equipas para trabalhar em grupo e quais as características dos elementos que devem constituir o grupo para que seja um bom grupo. E então eu apresento-lhes logo na primeira aula esta teoria do Belbin, que basicamente, muito rapidamente, ele diz que há 3 tipos básicos de pessoas, umas que são mais orientadas para a ação, outras mais orientadas para a razão, o raciocínio, e outras mais orientadas para a relação inter e intrapessoais. E então, cada equipa deve ter elementos, pessoas que tenham estas bases todas diferentes. Cada uma das equipas deve ter todas estas 3 bases. Uma pessoa, pelo facto de ser maioritariamente de um grupo, não quer dizer que não consiga agir com pessoas de outro grupo, não é? Portanto, não somos assim vazios estanques, não é? Temos todos um bocadinho de cada coisa, mas somos predominantemente mais uma das coisas. Portanto, é-lhes dados a conhecer esta teoria, eles respondem um questionário para se identificarem, para verem como é que eu sou assim, não sou assim, sou assado, não sou assado, e só depois de ter feito isso é que vão então constituir as equipas para fazerem os trabalhos de grupo. Sim? Portanto, para fazer aqui uma piada política, melhor não. Portanto, eu passei o ónus da causa para a mão deles. Em vez da responsabilidade ser minha, eles pensaram, ok, dei-vos esta informação, a responsabilidade é vossa para constituírem boas equipas. Sim? Ok. Então, os trabalhos. Começa pelo enunciado do trabalho, que é entregue no primeiro dia em que eu começo a abordar o tema. Isto para quê? Para que durante as aulas em que nós abordamos aquele tema, eles já sabem o que é que vão ter que responder, qual é o problema que têm em mãos, portanto, já estão a olhar para o problema, já estão a ouvir o que é que estamos a fazer nas aulas, a ver o que é que estamos a fazer nas aulas e a tentar comparar o que é que eu posso usar e eu não posso usar, será que isto é para o meu problema, não é? Portanto, dar-lhes uma motivação também para estarem mais envolvidos nas aulas, porque elas vão dar resposta a uma questão que eles já têm em mãos, sim? Ou vão ajudar a encontrar a resposta. E então, esse enunciado tem indicações claras do que é pretendido e junto com ele vai uma rubrica de avaliação do trabalho para que os alunos saibam o que é esperado deles, o que é que se espera que eles façam no trabalho. Eu tenho um exemplo, vamos ver se... Este é um exemplo de uma rubrica de... Isto era para o trabalho de programação dinâmica, pronto. Portanto, tem diversas categorias, dentro de cada categoria eu tenho diversos níveis, do menos satisfatório ao mais satisfatório, e são indicadas características que vão para aquela categoria dentro dos vários níveis. Sim, isto é digamos que é um mapa para orientar os alunos de como poderão responder de acordo com o que é esperado. Além da rúbrica para avaliação do trabalho, segue também uma rúbrica para avaliação do funcionamento do grupo. Aqui a ideia de lhes fornecer uma rúbrica deste tipo é para que os alunos possam, mais uma vez, ter
indicações de se o grupo está a funcionar bem ou não está a funcionar assim tão bem. O que é um grupo que funciona bem, como é que deve ser um grupo que funciona bem e como é que é um grupo que não está a funcionar muito bem. Então aqui temos questões desde, não consigo ler, da assiduidade, a definição e registro dos objetivos, a responsabilidade na produção, a coesão do grupo, a comunicação, como é que tomam decisões, como é que resolvem conflitos. Sim? E então, estas várias categorias, e mais uma vez, dentro de categoria, vários níveis, do melhor ao menos bem, para que se possam orientar. Eu não inventei estas rúbricas, sim? Não são minhas. Sim? Eu fui buscar estas rúbricas a outros sítios, e claro que tenho que adaptar para aquilo que eu estou a fazer. Aqui tem, por exemplo, um dos locais onde eu vou procurar rúbricas para me inspirar e para adaptar. São todas disponíveis gratuitamente e este não é o único, há mais sites. Aqui, talvez para ter uma ideia, que há rúbricas para todos os gostos, para todas as tarefas, para todo o tipo de função, há rúbricas, sim? Portanto, temos rede para criar as nossas rúbricas. Então, como é que funciona? Os trabalhos são entregues no dia antes, portanto, imediatamente antes de começar o próximo tema, não é? E, juntamente com o trabalho, cada aluno entrega uma avaliação de como funcionou o grupo, baseada naquela rúbrica que acabámos de ver. Isto ajuda-me a perceber como é que está a ir o trabalho dos grupos. Por exemplo, acontece, todos os anos me acontece, todos os alunos do grupo dizem que está a correr espetacular e depois há um que diz que está a correr muito mal. Ok, então eu vou falar com eles, eu ver o que é que se passa aqui. Sim. Pronto, dá para eu ir, sem que eu esteja tão perto deles quanto gostaria, enquanto eles estão a fazer o trabalho de grupo, dá para eu ficar com uma noção de como é que as coisas estão a correr e ir monitorizando à distância como é que as coisas estão a correr. Este último ano não aconteceu, mas nos outros anos aconteceu sempre que, depois do primeiro trabalho, teve que haver trocas de grupos, que alguns estavam a correr mesmo muito mal, e então houve uma reorganização dos grupos. Porque apesar de estarmos, ok, isto é uma boa equipa, tem elementos disto e de predomina, eu quero ficar com os meus amigos, não é? Portanto, apesar de eles terem informação sobre como é que se deveria ser um bom grupo, há valores que se levantam mais alto. Mas depois as coisas, a partir do primeiro trabalho, a coisa começa a funcionar melhor. Depois, no dia a seguir, entregarem o trabalho, fazem então um mini teste individual, que é feito com consulta do trabalho do seu grupo. Sim? Isto não foi assim sempre desde o princípio, mas no último ano, nos últimos 2 anos já foi assim. Sendo assim, o feedback ao trabalho de grupo só é dado já depois de terem feito um mini teste. Porque é que isto é feito assim? Bom, uma das questões das desvantagens, não sei se se lembram, era um aluno pode safar a ler o relatório e sem mexer no trabalho. Ora, de um dia para o outro, não dá para estudar o relatório atempadamente. E também, eu depois vou começar outro tema e, portanto, quero arrumar o tema, arrumo aqui este tema e a coisa fica mais ou menos estanque. E também não tenho tempo de um dia para o outro dar o feedback aos trabalhos. Ok, então como é que são os trabalhos? Os problemas que eu lhes peço para resolverem são mais complexos do que aqueles que nós trabalhamos em sala de aulas. Os trabalhos em sala de aulas são coisas mais pequeninas, portanto, o trabalho para o trabalho de grupo tenta ser quase real, não consigo dar exemplos que sejam problemas reais, mas pronto, uma versão simplificada do que seria um problema real. E eles às vezes ficam um bocadinho, como é que se diz?
overwhelmed, como é que a gente diz isto em português? Esmagados pela complexidade do trabalho. Nunca vamos conseguir fazer isto, pessoas, isto é muito complicado, como é que... E, portanto, durante as aulas também serve para isso, para ir desmistificando isto, que é muito complicado. Pensem lá, partam isso em partes, vejam lá o que é que conseguem perceber que é para fazer, e eu vou orientando o trabalho, assim, mais ou menos. Portanto, as minhas aulas nunca acabam à hora, porque ficamos sempre mais um bocadinho, mas esses bocadinhos não são assim tanto tempo, para os orientar, mais ou menos. E então, quais são os objetivos que eu tenho relativamente a estes trabalhos de grupo? Há dois tipos de objetivos. Uns objetivos que estão relacionados com os conteúdos programáticos da unidade curricular, e, portanto, estão mais ou menos esquematizados ali, entre o identificar, o comunicar, o testar, o avaliar e o saber apresentar tudo o que estamos a trabalhar. E depois tenho também o objetivo de ganhar competências, né, conhecimentos e competências para saber trabalhar em grupo. Sim? E aqui está, então, a razão daquela rúbrica sobre como é que se trabalha em grupo, o olhar para as rúbricas, o conversar com eles quando as coisas vêm assim muito esquisitas da avaliação individual e perceber como é que as coisas estão a funcionar. E volto a dizer, voltem à rúbrica, vejam lá, vocês têm os diferentes níveis, vejam lá, se isto não está a funcionar, como é que é a descrição do próximo nível, como é que podem funcionar um bocadinho melhor. E, portanto, temos também estes... Depois, então, os mini-testes, como eu já disse, são realizados com consulta do trabalho, têm 3 ou 4 questões que não são sobre o trabalho per si. Portanto, o problema que está no mini-teste não é exatamente o problema que eles resolveram no trabalho. É um problema muito semelhante, mas com ligeiras variações. E essas ligeiras variações vai forçá-los a saberem defender. Porque é que se escolheram para esta estratégia e não outra? Porque é que, se esta situação é ligeiramente diferente, então aqui tem que fazer de outra maneira, porque aquela funcionava ali, mas aqui não vai funcionar, e portanto, essa é a ideia. E depois, não há nota mínima, nenhum, podem ter 0 num dos mini-testes, mas têm que ir a todos. Têm que fazer todos os mini-testes. Ok, então com os mini-testes, os objetivos aqui são que o aluno consiga perceber se o aluno sabe explicar, sabe adaptar procedimentos, sabe justificar opções, sabe comparar e avaliar alternativas. Estes são os objetivos que eu espero conseguir avaliar nos mini-testes. E então, este foi o 3º ano em que eu utilizei esta estratégia. Eu no 1º ano tinha trabalhos diferentes para todos os grupos, era um grande trabalho. E depois eu percebi que não é preciso, porque os trabalhos são suficientemente grandes e abertos para que os alunos acabem por ter as suas abordagens individuais de cada grupo. E nunca tive até hoje, foram 3 anos, não tive nenhum grupo que se encostasse no outro e copiasse o que o outro grupo fez até agora. Porque eles também estão mais ou menos, isto é o último semestre do curso e já estão a pensar como é que eu vou trabalhar lá fora, não é? Estão no fim e já querem mesmo tentar resolver qualquer coisa e ver como é que a coisa se faz. Depois, eu no 1º ano também não os deixava levar o trabalho para consultarem, mas isso queria dizer que as perguntas eram mais ipsis verbis do que eles tinham feito no trabalho. Podendo eu deixá-los consultar o trabalho, eu posso ter mais liberdade nas perguntas e, como eu dizia, o problema não é exatamente aquele, eu posso pedir uma coisa um bocadinho mais elaborada nas perguntas do mini-teste, porque eles têm ali para consulta das formas, os procedimentos, não é? Têm ali as coisas que podem consultar e posso dedicar uma consulta a perguntas um bocadinho mais interessantes. Por fim, no 1º ano eu defini a ponderação de cada mini-teste igual para todos. Depois, os alunos não gostaram muito, porque o primeiro teste corria sempre um bocadinho pior para toda a gente, o primeiro mini-teste. E depois alguns tinham uns azares nos temas, que não estavam tão à vontade neste tema, mas tiveram muito boa nota no outro tema. E eu, então, depois no 2º ano, o que eu fiz, ok, então vocês escolhem a ponderação de cada tema, dentro de limites, mínimos e máximos. No 2º ano eu fiz, mas a ponderação tem que ser igual ao grupo todo, para o grupo todo, todos os elementos do grupo
fazem todos a mesma ponderação. E no terceiro ano já fiz, ok, cada um faz a ponderação para si e podem escolher cada um qual é a ponderação que tem. Sendo isto uma unidade curricular de otimização, digamos que este é o último problema de otimização na cadeira que eles têm que resolver, que é qual é a ponderação ótima para terem, né, a melhor classificação à disciplina. Então, resultados. Os alunos conseguem ver a avaliação como um processo, não é? Sim? De aprendizagem. Portanto, eles vão aprendendo com o processo de avaliação. Isso foi gratificante para mim. E estão nitidamente mais motivados para colaborar e para aprender uns com os outros. Pelo menos a partir do segundo tema. Porque no primeiro tema, há aqueles que acham que podem ir à boleia, não é? Eu estou no grupo com um colega meu que é muito bom nisto, o meu colega que é muito bom faz isto tudo, eu vou ter consulta do relatório do trabalho, assim como assim, e, portanto, penso que vou à boleia. Depois, a partir do primeiro tema, essa ideia desvanece, porque eles percebem que não conseguem. Se não participaram ativamente no trabalho de grupo, não conseguem responder às perguntas que eu lhes coloco no mini-teste. E então, em geral, os alunos também se manifestaram mais satisfeitos com a justiça da atribuição das notas, isto comparado com o que eles sentiam quando eu fazia o trabalho e no fim eles tinham que defender e eu atribuía uma nota a cada um de acordo com a defesa, não é? Melhorou. Há menos gente a reclamar. Há sempre alguém que reclama, atenção, mas há muito menos gente a dizer que eu merecia ter mais. Sim? Os alunos não gostam que os trabalhos não sejam classificados. Uma das desvantagens, não sei se lembram, era que o trabalho podia tornar-se menos importante. Portanto, aqui ainda tenho que pensar como é que vou trabalhar isto melhor, porque a questão é que os alunos não sentem que a classificação do mini-teste é uma classificação do trabalho. Com isto ainda eu estou a ver como é que eu vou trabalhar isto, como é que volta é que eu dou para que a classificação que têm no mini-teste é uma classificação do trabalho que fizeram. Isto ainda não é claro para eles, e ele quando, mas eu dou-vos o feedback, eu digo, mas eu dou-vos o feedback, vocês sabem o que está bem, o que está mal, por onde é que podem melhorar. Sim, professora, mas uma nota, eles queriam uma nota, portanto continuam a insistir que gostavam de ter uma nota no trabalho. Gostam de fazer esta avaliação assim repartida, e ela faz especialmente sentido nesta unidade curricular, mas queixam-se que trabalham muito para a disciplina. E aqui há duas coisas, que há dois fatores que eu posso vislumbrar para esta queixa de que trabalham demasiado. Uma é a falta de hábito. Estão habituados a, no fim da cadeira, estudo ali 2 ou 3 dias e faço um teste e está despachado e não tenho que durante o semestre andar a fazer o trabalho. Outra é, os alunos realmente têm uma carga muito grande de horas. Se vocês forem ver pelos ECTS, quantas horas de trabalho autónomo é suposto os alunos dedicarem a cada unidade curricular, se forem somar essas horas por todas as unidades curriculares que eles têm num semestre, eles trabalham mais de 45 horas por semana. De acordo com estas contas. Portanto, é verdade, se todos nós lhes pedirmos para, durante o semestre, trabalharem para as unidades curriculares, eles têm realmente muito trabalho, se assim for. Então, espero que concordem comigo quando eu digo que é possível, então, não prescindir de conquistar as aprendizagens que se conseguem fazer com os trabalhos de grupos, sem ter um esforço de classificação de trabalhos de grupos hércules e astronómico e conseguir reduzir esse peso. E o que é muito nítido é o ganho na percepção da justiça das classificações individuais nos trabalhos. Isso os alunos concordam, eu concordo. Está tudo. Depois, todos os alunos que fazem até ao fim todos os trabalhos, no fim aprovam a disciplina. Este ano tive um aluno que desistiu a partir do segundo mini-teste, porque ele achou que não conseguiu ter nota no primeiro mini-teste porque teve azar, foi ao segundo, aconteceu-lhe a mesma coisa e percebeu, não, sem fazer os trabalhos não consigo, e desistiu.
Nos outros anos tive sempre alguém que desiste, há sempre alguém que acha que vai conseguir fazer a disciplina sem fazer os trabalhos. E depois, uns percebem logo ao fim do primeiro, outros este ano foi só ao fim do segundo é que percebeu que não ia dar. Mas então, todos aqueles que chegam ao fim do processo aprovam a disciplina. Eu não tenho reprovações daqueles que frequentam a unidade curricular. Sim? Este ano, pela primeira vez, aconteceu-me, tive uma aluna que tive que fazer uma prova complementar porque ficava com 8,7 na média final da ponderação. E pronto. E então fiz uma prova complementar e com a prova complementar ela conseguiu passar. Vamos tentar, não sei se ainda tenho tempo, olhar um bocadinho para aqueles gráficos. Então, ali no grupo 4, vão ver que primeiro, cada caixa de bigodes tem as notas dos mini-testes, dos elementos do grupo, para todos os mini-testes que foram feitos. Sim? E então, regra geral, as notas do primeiro mini-teste são mais baixas, que eles ainda acham que eu vou fazer com consulta do trabalho, não preciso me preocupar muito, isto vai ser fácil o mini-teste. Depois do primeiro mini-teste, eles percebem que, ok, eu fiz o trabalho e agora tenho que saber fundamentar muito bem o que foi feito no trabalho, porque senão isto não vai funcionar. Depois, ali no grupo 4, estão a ver que os elementos daquele grupo tiveram sistematicamente as notas mais baixas. Portanto, isto leva-me a dizer que ainda não está muito adquirido que temos que constituir um bom grupo de trabalho para conseguir ter bons resultados. E aquele grupo 4 acabei por ter ali os elementos mais fracos em termos da minha área disciplinar, não é? Todos num grupo só. Que não é suposto acontecer, não era suposto isto acontecer. Portanto, é preciso trabalhar aqui também a importância e o saber construir equipas de trabalho. Eu acho que isto também se melhoraria se eles fizessem mais vezes trabalhos de grupo e se tivessem mais vezes a experiência de trabalhar em grupo e de conseguir ou não ter bons resultados. Depois, por contraste, ali o grupo 6. O grupo 6 era o grupo que tinha um elemento que era a melhor aluna da turma, não é? Tinha sempre boas notas a tudo. E, portanto, alguns dos elementos do grupo acharam, ela faz isto, ela é super boa, vamos ter uma alta nota. E as notas do primeiro mini-teste dos elementos do grupo foram muito fraquinhas. Sim? E depois a coisa equilibrou-se e, portanto, aí a maior dispersão das notas. Pronto, não sei se querem comentar alguma coisa ali do gráfico que eu possa explicar um bocadinho melhor. Tá. Ok, aqui é só porque vocês vão ficar com os slides e sim podem ir. E obrigada então pela vossa atenção.